Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje vamos falar sobre um assunto um tanto polêmico, né? Eu vi que deu um certo burburinho aí nos grupos de quadrinhos no Facebook relacionado à notícia de que a Marvel Studios estaria procurando atores negros ou não brancos, como eu vi em alguns títulos, para representarem o Magneto e o Professor Xavier nas telonas. Mas será que isso realmente seria interessante? O povo conseguiria assimilar uma mudança que, queira ou não, seria drástica, né? Porque você tem os personagens que são trabalhados desde lá da década de 60, inclusive nas adaptações cinematográficas, representados por pessoas brancas, e de repente você tem esses personagens negros, né, nessa nova inserção, né, dos mutantes agora pela Marvel Studios nos cinemas. Eu já fiz vídeo falando sobre essa questão de mudança de sexualidade, de etnia, ou qualquer coisa nesse sentido. Eu sempre vou defender que seja o mais fiel possível aos quadrinhos. Porque você, leitor, que já acompanha esses personagens há décadas, né? Você gostaria de ver aqueles personagens com a fidelidade maior possível sendo representado nas telas dos cinemas. Aí você vai falar, não, Fernando, mas já teve aí o Professor Xavier, o Magneto pela Fox, né? A gente já teve essas versões aí que seria uma espécie de satisfação para os leitores mais antigos. Porém, o outro lado vai dizer, não, olha, essa integração agora dos mutantes com o resto do universo Marvel, ela é muito importante, então eu gostaria de ver aquele Magneto dos quadrinhos, aquele Professor Xavier dos quadrinhos, né, representado não só na sua personalidade, mas também na sua aparência física nos quadrinhos. Só que aqui, galera, eu acho que nós temos uma questão que ela não chega a soar absurda, como é o caso, por exemplo, do Heimdall e da Valkyria, que são asgardianos e são negros. Assim como seria bizarro também nós vermos branquelões, loiros de olhos claros nos filmes do Pantera Negra, representando a população ou a guarda, né, do Pantera Negra. Seria um tanto esquisito, né? Eu sempre defendi a maior fidelidade possível, inclusive quando cogitaram, né, um Superman negro. Eu falei, olha, Superman negro que seja Clark Kent, puta que eu pariu, né? Você pode falar que é o Superman da Terra X, da Terra Y, aquele Superman Obama, né, do multiverso do Grant Morrison, perfeito, ok, mas Clark Kent não. Só que nós temos um detalhe que é muito interessante relacionado aí aos X-Men, porque sempre foi sobre minoria, sobre representatividade. Isso é um fato, galera. Inclusive o Stan Lee, quando criou os personagens ao lado do Jack Kirby, ele tinha a ideia, né, de que Martin Luther King seria o Professor Xavier, o Malcolm X seria uma representação ali do Magneto, e isso foi realçado principalmente quando o Chris Claremont assumiu os roteiros do título dos mutantes, né, no caso dos X-Men. Então, galera, não se trata de algo descontextualizado, que foi jogado ali simplesmente. Tem tudo a ver com os X-Men, né? Esse fator, talvez, étnico, não teria assim tanta importância. E outra questão que corrobora quem defende essa mudança, e eu ainda não emiti minha opinião, só estou querendo exemplificar para vocês um pouco essa questão, é relacionado ao fato do Magneto, que, ok, na sua origem, ele foi um judeu que esteve nos campos de concentração, sofreu, né, os horrores do nazismo. Só que se você pegar a idade do Magneto, né, ele teria o quê? Por volta de 10 anos, 12 anos ali em 44, 45, final da Segunda Guerra Mundial. Quantos anos ele teria hoje no universo Marvel? Lembrando que o universo Marvel é atual, 2019 ou 2022, eu acho que teve aqueles 5 anos de avanço. O Magneto teria que ser representado por uma pessoa com quase 100 anos de idade, então não faria muito sentido isso daí. Claro que existem algumas saídas, inclusive seria o que eu defendo, onde basicamente nós poderíamos manter as raízes, a origem, né, do Magneto sendo um judeu. E não estaria descontextualizado essa questão dos judeus, porque a gente vê que existem ainda os neonazistas, alguns partidos fundamentalistas, extremistas na Europa que estão ganhando corpo, né? Então a gente tem exatamente essa questão dos judeus ainda serem uma minoria, estarem
estarem ali, né, junto de outros países que não veem a hora de atacar Israel. Então não seria algo exatamente fora do nosso tempo, né, o que já passou. Não, pode ser que a questão dos nazistas e tal realmente já tenha passado, afinal estamos falando da Segunda Guerra Mundial, mas essa doutrina, essa ideia, ela se perpetua até os dias de hoje, então não é algo que a gente possa fechar os olhos. Sem falar do fato, galera, que o universo Marvel é muito pautado nessa questão, né, de nazismo, Estados Unidos contra o Adolf Hitler, ou, né, de quem veio a representá-lo. Nós temos, por exemplo, a Hydra, que já foi representada também nos cinemas, e obviamente ela traz toda essa bagagem aí, né, do nazismo, né, para os dias de hoje. Então você não perderia o foco com relação ao judeu, no caso aí, sendo perseguido. Até porque você poderia criar um contexto em que o Magneto, ele seria, por exemplo, neto de pessoas, né, de judeus que sofreram nos campos de concentração nazista, e criar toda uma história, um emaranhado de questões que trouxe um trauma para o personagem, né, que odeia a humanidade, no caso os Homo sapiens. É como se essa questão dos judeus, da família dele ter sido escravizado, né, ficado ali nos campos de concentração, sofrido todos os horrores, né, na mão dos nazistas, isso tivesse repercutido de forma muito íntima no Magneto, criando, né, toda essa raiva que ele tem realmente da humanidade. Então dá para você manter toda essa questão da origem, da raiz do Magneto sendo um judeu. Então, na minha opinião, eu acho que tem saída de você manter o personagem o mais fiel possível, né? Por isso que eu falo possível dentro dos cinemas, se baseando nos quadrinhos. E aí que eu faço o meu porém, que eu não acho assim tão absurdo, até pelo contexto que eu apresentei, relacionado ao Magneto e ao Professor Xavier negros. Nesse caso dos mutantes, não é algo absurdo, não é algo que não faz sentido, pelo contrário, faz sentido sim, mas eu vejo talvez o público olhando aquilo com uma certa estranheza. Que porra que tá acontecendo aqui e tal? Então eu acho que essa questão da mudança da etnia, ela deve ser evitada, pelo menos na minha opinião, ao máximo possível. Você tem novos personagens que podem ser criados, outros personagens que não são tão conhecidos do grande público, né, que trazem aquela marca, né, ó, o personagem é assim, né, o público ele já sabe como é o personagem antes de ir para o cinema. Então outros você consegue fazer algumas mudanças porque ninguém vai se importar, são personagens menores que podem se tornar grandes, como foi o caso, por exemplo, dos Guardiões da Galáxia, um grupo C dentro do universo Marvel, que por conta do filme, né, nos quadrinhos também já se tornou ali quase de primeiro escalão. Então, são personagens que você pode fazer mudanças que não vai ter tanta chiadeira. Eu sei que vai ter porque o pessoal não consegue passar em branco com nada, né? Mas é um aspecto que eu acho que é interessante de ser analisado, e que esse caso do Professor Xavier com o Magneto sendo negros, representado por atores negros, inclusive Denzel Washington. Pô, Denzel Washington é um puta de um ator, né? Então, dentro dessa ideia do que o universo mutante representa, as histórias desde a década de 60, faz sentido sim. Mas eu colocaria como primeira opção isso que eu mencionei do Magneto, né? Manter as suas raízes judaicas, né? E ser descendente de pessoas que sofreram ali nos campos de concentração nazista, e que criasse uma história, uma coisa muito bacana que demonstrasse esse trauma, né, que ele leva para toda a vida, e por isso que ele tem esse tremendo ódio aí da humanidade, dos Homo sapiens. Mas e vocês, galera? O que vocês acham de tudo isso? Vocês concordam? Vocês discordam de mim? Fique à vontade aí para dar a sua opinião. Um abraço para todos e fui!